graça e paz. Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês muito importante para o tempo de hoje e a respeito do perdão. Então hoje as pessoas são tão independentes que vão descartando e ficando com coisas guardadas dentro do coração. E essa falta de perdão, ela é como um câncer, que ela vai corroendo, vai matando a pessoa por dentro. Amém? E em primeiro lugar, o que eu preciso entender é que o perdão, ele é incondicional, não tem condição. Ele é incondicional e também é um mandamento de Deus. Amém? Eu quero ler alguns versículos com vocês e compartilhar algo a respeito desse assunto que é extremamente sério para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental e o principal, para a sua saúde espiritual. Se o teu alvo é os céus, se a tua vontade é morar com Cristo lá no reino, essa palavra é para você. Amém? O primeiro versículo que eu quero compartilhar, ele está em Marcos 11, versículo do 24 ao 26. Amém? Marcos 11, do 24 ao 26. Se você puder marcar, ler, meditar nesses versículos que eu vou passar aqui, pode ter certeza que para você vai ser uma bênção e pode ser libertador. Amém? Mas vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo do 24 ao 26. Isso aqui é, irmãos, isso aqui é Jesus falando. Amém? É Jesus falando. Amém? Marcos 11, do versículo 24 ao versículo 26. Vamos lá. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires em oração e crê, recebereis. E quando estiver orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará a vossa ofensa. Você entende como isso aqui é muito sério? Sabe, de repente eu posso passar uma vida inteira dentro da igreja. Posso ter feito caridade por toda a minha vida. Posso ter sido canal de bênção na vida de muitas pessoas. Mas aqui Jesus, ele não está colocando condição nenhuma. Ele está colocando aqui que o perdão é incondicional. É o seguinte, não importa o que você fez. Se você tem algo contra seu irmão e você não perdoar, o Pai não vai perdoar. Você pode ficar fora do céu por causa de um perdão. Você pode ficar fora do céu por causa de um perdão. Aqui Jesus, ele incita a gente a orar e crer. E ele fala, ó, aquilo que você orar, pedir com fé, crendo, você vai receber. Mas, seguinte, se enquanto você estiver orando, você sentir que tem que perdoar alguém, você sabe que você tem que perdoar alguém, e você fala, não, mas isso aqui eu não perdoo, isso aqui não tem jeito. Sabe, talvez você pode estar falando assim, ó, se a condição de entrar no céu é o perdão, eu prefiro ficar fora do céu. Eu prefiro a segunda opção. Aqui, amém? Isso é muito sério, irmão. É a palavra de Deus, sabe? Se você crê que a palavra de Deus é viva, santa, inspirada por Deus, escrita por Deus, e aqui é uma das falas de Jesus. Amém? Mas eu quero ler mais um versículo, que agora está em Mateus 6. Vamos ver aqui. Mateus 6, versículo 14. Mateus 6, do 14 ao 15. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 14 ao 15. Porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também
vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, isso é muito sério, isso aqui é Jesus falando também. Ó, é o seguinte, se você não der conta de perdoar aquele que te ofendeu, o Pai também não vai te perdoar. Você entende como isso é muito sério? Além de no mundo espiritual você ficar com um laço de alma com a pessoa, sabe? Você fica chateada, magoada, só de ouvir falar, ouvir ela postar alguma coisa, ou saber, você já fica... Ou quando você vê uma situação que você gostaria que você tivesse o mesmo retorno, e aquela pessoa não te deu, e aí você lembra, aí você fica mais chateado, aí esse laço de alma, você está amarrado no mundo espiritual. E sabe qual que é o pior disso? Você vai sofrer aqui na terra, achando que vai para o céu, e de repente pode ser que você nem entre lá. Amém? A salvação é pela graça. Mas nós só somos salvos porque os nossos pecados são perdoados. Amém? E o perdão de pecado é pelo amor, é pela graça. Eu não preciso fazer nada para ser perdoado. Simplesmente eu aceito o perdão de Deus. Amém? Do mesmo modo que o Senhor nos perdoou por tudo aquilo que nós já fizemos, até por aquilo que você ainda vai fazer. Amém? Do mesmo modo nós temos que perdoar também. E nós sabemos que as maiores dificuldades em relação ao perdão não é quem mora do outro lado do mundo, não é uma pessoa que você nunca viu, são pessoas que convivem ou já conviveram conosco, ou passou por um tempo pela nossa vida. Você deve liberar perdão. Você deve, para o seu próprio bem, para a sua própria alma. Amém? Mas eu ainda quero continuar e eu quero ler agora um versículo também que está em Lucas. Deixa eu achar aqui, Lucas 6, versículo 37, presta atenção. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serei condenados. Perdoai e vos será perdoado. Amém? Então aqui está falando que nós não devemos nem julgar, nem condenar, e ainda temos que perdoar, para que todas essas coisas também ocorram conosco. Sabe, você quer ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados, mas o padrão do reino dos céus é diferente do padrão da terra. O padrão da terra é dente por dente, olho por olho, cada um corre atrás do seu, quem for melhor vai se dar melhor, mas não é assim. O reino dos céus é servir. Jesus, ele foi o maior exemplo de servo, e a palavra de Deus fala que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, que é um exemplo extraordinário de servir, né? De se humilhar. De se humilhar é se colocar numa condição muito além do que você é. Quando Jesus lava os pés dos discípulos. Naquela época, tinha vários escravos, né? Vamos colocar assim como funcionário. E tinha várias hierarquias, né? O que governava, o que cuidava disso, o que cuidava daquilo, e tinha uns específicos, que era para lavar os pés dos visitantes que chegassem. E essa era a escala mais baixa de escravo. Tipo assim, isso não serve para nada, vai lavar o pé pelo menos, para fazer alguma coisa aqui. E nós vemos que na última ceia, na despedida, Jesus ele pega e lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas. E quando Judas entrega Jesus com um beijo, Jesus fala assim: amigo, que queres? Que queres? Chamou de amigo. Se fosse nós, falava: seu sem vergonha, traidor, sem vergonha, você vai para o inferno agora. Mas não.
Não, porque Jesus deixou exemplo para nós, que nós devemos perdoar. Isso é benefício para nós. Amém? De repente fala assim, a pessoa não merece, olha o que ela fez. Não merece. Quem merece? Quem merece o perdão de Deus? Nós não merecemos. Por isso que o perdão é incondicional e é mandamento, porque é base para nossa salvação. Amém? Tem um versículo que é muito usado também quando fala de perdão, que é quando Pedro, né? Pedro é muito ousado, né? Senhor, quanto que eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus, olha, Pedro, não 7, 70 vezes 7 por dia. Amém? Não tem limite para você perdoar. Você deve perdoar. E perdão não é só, eu não quero nem ver, eu perdoo, mas não quero nem ver na minha frente. Não, isso não é perdão, você ainda está amarrado com ela. O perdão você dá uma nova oportunidade. Eu não digo que de repente a pessoa, né, pegou um dinheiro emprestado e não pagou. Não significa que você tem que emprestar para ela, mas você não precisa bloquear ela. Você não precisa excluir ela. Sabe? E a palavra de Deus fala que nós devemos dar. É melhor dar do que receber. De repente a pessoa está realmente necessitada e você tem para fazer isso. Então dá, nem empresta. Dá. Exerça a compaixão. Foi uma das coisas que Jesus mais exerceu, foi a compaixão. E Jesus sempre nos direciona. É que nem a mulher pega em adultério. Jesus não condenou ela. E ainda por cima, né, deixou todos sem graça. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas Jesus falou, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Amém? Que nós possamos exercer o perdão. Sabe, se tem alguém nesse momento que de repente passou pelo teu coração e você fala, nossa, eu pisei na bola com essa pessoa, eu preciso me acertar com ela, preciso encontrar ela, preciso falar com ela, preciso pedir perdão para ela. Mesmo que seja alguém que lesou você, perdoa. Você pode ter certeza. Além de você andar muito mais leve, as suas orações vão tocar os céus. Amém? Você vai estar sensível à voz do Espírito. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Não tem como ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, se o seu coração está cheio de raiz de amargura. Mas é muito difícil. Mas não é fácil mesmo não. Mas você deve olhar para você mesmo e dizer assim, eu decido perdoar. Eu decido. Senhor, eu perdoo essa pessoa, Senhor. Remove agora toda essa raiz de amargura, tudo aquilo que tem trazido sofrimento para minha alma, Senhor. Eu perdoo essa pessoa e eu me dá uma oportunidade de encontrar com ela e liberar esse perdão para ela, Senhor. Faça isso, meu irmão. Faça isso, meu irmão. Não brinque. Não brinque. Não brinque com as coisas de Deus. O próprio Jesus, ele por várias vezes, se não perdoares, vosso Pai lá no céu não perdoará. Amém? De repente você pode, no seu modo de ver, fazer tudo certinho. Sou trabalhador, sou honesto, pago todas as minhas contas, não devo nada para ninguém e tal, não sei o quê. De repente alguém pisou na bola com você e até hoje fala, essa pessoa vai pagar caro ainda por isso que ela fez comigo. Meu irmão, se arrepende hoje, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus por essa atitude, por essa fala e libere perdão para essa pessoa. Amém? Eu quero que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus,
que o Espírito Santo de Deus, ele possa quebrantar o teu coração, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, que você possa optar em entrar no reino dos céus, que você possa optar em ser aceito nos portais eternos. Sabe, irmãos, todos nós estaremos um dia diante do grande tribunal, do tribunal de Cristo, não do tribunal do trono branco. Do trono branco é de condenação, você vai saber por que você foi condenado. Mas o tribunal de Cristo para prestar conta de todas as nossas atitudes, de tudo aquilo que fizemos. Sabe, eu quero te ver lá no céu. Eu quero ir para o céu também. Amém? Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Quero fazer uma oração. E se você sentiu no seu coração que você precisa perdoar alguém, sabe, que você possa fazer essa oração comigo. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você. Se você puder repetir essa oração comigo. Pai amado, em nome de Jesus, Pai querido, eu sei que para mim é difícil, mas eu sei que para o Senhor foi muito mais difícil naquela cruz. Ah, Senhor, nesse momento agora, eu libero perdão para essa pessoa, por todo o mal que ela me fez. Ah, Senhor, que nesse momento agora, o Senhor possa tirar todo o fardo, todo o peso da minha alma. E eu quero morar no céu. Eu me arrependo, Senhor, por tantos anos da minha vida, ter carregado comigo esse fardo, Senhor, que só me trouxe mal. Mas eu quero a vida e a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Valeu!